Graças a Deus podemos iniciar uma nova classe da nossa série A Vida de Cristo. O nosso tema hoje é a tentação do nosso Senhor. Vamos abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13. Marcos 1, 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Vamos orar antes de prosseguir? Muito obrigado, Senhor, porque hoje é uma nova oportunidade que o Senhor nos dá de reunir, de estudar junto a Sua Palavra, e nós pedimos que, como sempre, Senhor, fala conosco, que a Tua Palavra seja doce ao nosso coração e nos leve a ver mais da pessoa, da beleza, do amor do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nós oramos no nome do Senhor Jesus mesmo. Amém. Amém. Então hoje é a primeira classe nesse tema relacionado com a tentação do nosso Senhor. E esse é um evento que ocorre no início do ministério do Senhor. Nós temos relatado tanto em Mateus, quanto em Marcos, como também em Lucas. Em Mateus é no capítulo 4, Lucas capítulo 4 e Marcos é no capítulo 1, como nós acabamos de ler. Em todos eles, a tentação do Senhor ela vem após o batismo. Nós temos a aparição do João Batista no seu ministério público, temos a pregação do João Batista e a instituição do batismo, temos também um exemplo da pregação do Batista, em que ele exorta os seus ouvintes ao arrependimento, a prática de obras dignas de quem está genuinamente arrependido. Temos o testemunho do João Batista a respeito do nosso Senhor Jesus. Logo depois disso, o batismo do Senhor e a tentação. Claro que se nós quiséssemos uma descrição detalhada da tentação do nosso Senhor, deveríamos ler então em Lucas ou Mateus. Em Marcos é só um resumo. Fala a parte inicial, versículo 12, o Espírito o impeliu para o deserto. Fala a parte final, que ele estava com as feras, mas os anjos o serviam. E fala o conteúdo. Ele permaneceu por 40 dias, foi tentado, e por quem ele foi tentado? Por Satanás. Quando você vai para Mateus e Lucas, você vai ver que além dessa tentação tem o conteúdo que foi um jejum. Ele nada comeu por 40 dias. E somente Mateus e Lucas nos informam. E também o conteúdo das tentações. 3 aspectos. Um é se ele era filho de Deus, que ele deveria fazer com que as pedras se tornassem em pão. Outra, se ele era filho de Deus, que ele deveria lançar-se do alto do pináculo do templo. E a última era que ele ofereceu ao Senhor todos os reinos, ou a glória dos reinos deste mundo. Nisso consistiu essas 3 tentações que são relatadas somente em Mateus e Lucas. E a tentação é a primeira atividade logo depois do batismo e consagração do nosso Senhor. Então nós temos batismo, consagração, tentação em dose tripla. E o tom geral dessa tentação era fazer com que o Senhor deixasse de lado a sua lealdade ao Deus e Pai. E claro que isso é uma coisa de início impressionante. Pensa bem, o Senhor tivera recentemente aquela experiência maravilhosa que nenhum outro homem jamais teve. Embora nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é não somente homem, mas é também Deus
Ele é Deus e Ele é homem ao mesmo tempo. Ninguém jamais teve essa experiência do céu se abrir, sobre Ele descer o Espírito Santo em forma corpórea e aquela voz vinda do céu dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Você vê então que logo depois do Jordão, o nosso Senhor foi impelido pelo Espírito Santo para o deserto. Só esse contraste, essa antítese já deveria ter chamado a nossa atenção. Quantas vezes nós esperamos que a vida nossa como cristãos seja livre de incidentes, seja livre de acidentes, seja livre de coisas que nós não compreendemos, mas na vida do nosso Senhor, assim como na vida de muitos outros santos, ocorreu, pode ocorrer e ainda ocorre coisas contrastantes como essa. No momento, nosso Senhor Jesus está na presença de Deus e no momento seguinte Ele está na presença de nenhum outro, nada menos do que o próprio Satanás, o tentador. E claro que ele vai ser provado. Nosso Senhor Jesus Cristo, no início do seu ministério, começa com essa confrontação com o imperador, não vamos chamar imperador, com o príncipe do império das trevas. Quando aquela voz foi ouvida do céu em relação a quem era aquele que se deixou batizar pelo batismo do João Batista, nós vamos ver a diferença entre Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus, abre lá comigo no capítulo 4. Se você não tem a sua Bíblia à mão, não tem problema, tenta guardar esse fato na memória. Sobe um pouquinho para o versículo 17, o último versículo antes de iniciar o capítulo 4. E a voz do céu em Mateus diz o seguinte: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Essa voz, obviamente, estava falando para João e qualquer pessoa que, estando ali, pudesse ter ouvido. Quando você vai para Lucas e Marcos, deixa marcado lá em Mateus e abre, por exemplo, novamente em Marcos, vê capítulo 1, versículo 11, vai dizer assim, ó: tu és o meu Filho amado. Está percebendo? Em Mateus e também em Lucas, se você fosse para Lucas também, capítulo 4. Perdão, capítulo 3, versículo 22, tu és o meu Filho amado. Mas Mateus disse, este é o meu Filho amado. De alguma forma, então, essa voz, ela foi uma confirmação para os que estavam ouvindo e também uma confirmação para o próprio Senhor. De alguma forma, externamente, agora, todos sabiam quem era aquele que havia se deixado batizar nas águas do Jordão através do ministério de João Batista. Ele era o Filho de Deus, no qual Deus revela que tem toda a sua satisfação. Num caso, essa voz é ouvida por os que estavam ali à volta, no outro caso, essa voz é ouvida pelo próprio Senhor, confirmando externamente quem Ele é. Nós vamos ver que são dois testemunhos externos. Agora, se nós quisermos saber o testemunho interno, nós precisamos ir para o Evangelho de João. Nós vamos ver várias passagens no Evangelho de João que vão provar que essa voz externa correspondia também a uma confirmação interna. Abre comigo em João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João 1,18 vai nos mostrar que esse que andava fisicamente aqui na terra era alguém que
andava na presença de Deus, que estava na presença de Deus. Estando aqui, estava também na presença de Deus, simultaneamente. Quando você abre em João capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. João capítulo 1, versículo 18 vai falar que ele é o unigênito, o Deus unigênito, Deus em pessoa, o Filho de Deus. João capítulo 3, versículo 13 vai dizer que ele é o Filho do Homem. Está percebendo aí? Deus e homem, ao mesmo tempo. A vida divina unida à vida humana numa mesma pessoa. O Senhor Jesus, aquele filho do carpinteiro de Nazaré. E com qual finalidade? Como que essa vida divina aqui se expressa? João capítulo 5, versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. O Senhor Jesus Cristo estando aqui na terra é Deus, homem, manifesto. E 100% Deus, 100% homem, 100% natureza divina, 100% natureza humana, e se achando em natureza humana, a vida dele consiste em fazer a vontade do Pai. Ele tem uma vontade, não tem dúvida nenhuma, mas ele usa essa vontade para fundir essa vontade, para unir essa vontade com a vontade de Deus, seu Pai. No capítulo 14 de João, nós temos algo mais impressionante ainda. Quando o Senhor Jesus Cristo, no versículo 9, vai dizer: Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então, testemunho externo dado a João Batista e aqueles que estavam nas imediações do Senhor por ocasião do batismo. Este é o Filho de Deus. Testemunho externo dado ao próprio Senhor Jesus Cristo por ocasião do batismo. Tu és o Filho de Deus. Testemunho interno dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Filho de Deus. Ele tinha consciência desse fato. Ele tinha consciência de que ele era Deus. Ele tinha consciência de que ele era Deus manifesto, Deus em forma humana. Você abrir no capítulo 16 de João também, versículo 27, ele fala: porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Está vendo ali? Versículo 28, eu vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Você está percebendo o significado disso tudo? Quando o nosso Senhor Jesus Cristo entra no mundo, aparentemente como qualquer um de nós entraria por meio do nascimento, nós vemos que ele vai dizer assim: eu vim ao mundo, entrei no mundo, eu vou para o Pai. Essa vinda ao mundo foi um ato de obediência voluntária, por amor ao Pai e por amor a nós, e essa estadia no mundo é consequência desse ato voluntário,
E essa saída do mundo, por meio do sofrimento, por meio da crucificação, por meio da ressurreição e da ascensão, também foi ato voluntário do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele usa a sua vontade para que ela cumpra tudo aquilo que a vontade de Deus, o Pai, desejava que se cumprisse. Ele é livre, ele tem uma vontade, mas ele usa essa vontade em estrita e perfeita harmonia com a vontade do Deus e Pai, em obediência. Tem uma diferença entre a vontade do Pai. Ele fala, eu não vim para fazer a minha vontade. Ele tem uma vontade, mas ele usa essa vontade para uni-la em amor com a vontade de Deus. Ele tem sentimentos quando ele sai do Jordão e é conduzido pelo Espírito Santo. Marcos vai dizer, impelido pelo Espírito Santo. Aí para o deserto, a fim de ser tentado, ele o faz em obediência à vontade do Pai. E o sentimento que ele tem naquele momento é evidente, abandono, da aridez do deserto. Mas ele quer render aquele sentimento ao sentimento do Pai, de forma em amor e de forma sacrificial. Quando ele age, ele sente ele mesmo empolgado pela atividade infinita e imensurável de Deus, o Pai, em todo o universo. Nós às vezes restringimos as coisas que Deus faz à operação sobrenatural que Deus faz. Mas se você olhar as florestas, todas elas são cheias de vida. Desde aquilo que nós chamamos a vida microscópica até a vida das árvores, das plantas, das flores. É tudo atividade do Pai. Se você vai ao fundo dos oceanos, cheio de vida, de diferentes cores, diferentes formas, aonde quer que você olhe nesse universo, existe o Pai em atividade. O nosso organismo, bilhões de células, bilhões de mecanismos funcionando simultaneamente. As estrelas no céu, os planetas girando em suas órbitas, Deus respondendo orações, Deus funcionando, sustentando o universo pelo poder da sua palavra, é tudo atividade do Pai. No entanto, quando o Senhor Jesus Cristo se restringe à forma humana, ele se propõe aqui nessa terra somente fazer aquelas obras que o Pai deseja que ele faça e somente fazer aquelas obras que o Pai quer fazer através dele. É impressionante nós vermos que a vida humana e a vida divina no nosso Senhor são coisas distintas e ao mesmo tempo se unem em algo vivo. E o Senhor tem plena consciência que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho do homem. Ele veio do Pai, Ele volta ao Pai como homem aperfeiçoado. Nós vamos ver mais sobre isso à medida que nós compartilhamos hoje. Quem vê a Deus, vê o Senhor Jesus. Quem não vê o Senhor Jesus, nunca viu a Deus. Quem vai a Deus, vai ao Senhor Jesus. Quem nunca foi ao Senhor Jesus, nunca foi a Deus. O Deus homem. O Senhor Jesus Cristo fala que as suas obras, ou em suas obras, Ele glorificou ao Pai. Eu glorifiquei ao Pai com as obras que eu fiz. Então nós vamos ver aqui esse batismo, que nós tínhamos visto unicamente como a manifestação do Messias a Israel. É a manifestação do Messias a Israel. Tínhamos visto unicamente como ele tomando o lugar como representante da nação de Israel. Unicamente ele se unindo à humanidade a fim de, posteriormente, oferecer a si mesmo como um sacrifício de amor, como o nosso Redentor. Esse batismo também é o local da manifestação de Deus na pessoa do seu Filho, tanto pelo testemunho externo
a voz que veio do céu, quanto pelo testemunho interno que nós vimos expresso nas palavras do Senhor no Evangelho de João. Nesse contexto, nós vemos que logo a seguir vem a tentação. Então o batismo é uma manifestação. A tentação vai ser também uma manifestação. Qual manifestação é essa? Do inimigo de Deus, do adversário do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando nós lemos o relato, em qualquer um dos evangelhos, presta atenção, porque tem uma pausa na nossa Bíblia que não tem no relato bíblico. Abre comigo de novo no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós já sabemos que as divisões em capítulos e versículos não é parte do documento original. Foi algo... Marcos capítulo 1 foi algo estabelecido no século XIV, com o objetivo de facilitar a leitura e encontrar mais rapidamente as diferentes porções. Mas no original você leria o seguinte, a partir do versículo 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo sobre ele como pomba. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, e estava com as feras, mas os anjos o serviam. Essas duas coisas, nós temos a revelação do Cristo e também a revelação do anticristo. Você vai ver no versículo 13 a menção do nome Satanás, aquele que se opõe a Deus, aquele que se opõe a Cristo, aquele que é o adversário. Nós vemos Deus expresso em forma humana na pessoa de Cristo Jesus e vemos o tentador também abertamente manifesto. E nós vemos então que a primeira tentação que ele fez foi, de acordo com Mateus agora, capítulo 4. Essa é a primeira também do Evangelho de Lucas, é a primeira tentação em Mateus e a primeira tentação em Lucas. Se és filho de Deus. Está percebendo aí aonde ele atacou? Deus havia dito, momentos antes, por ocasião do batismo e a abertura do céu, Tu és o meu filho. Havia dito também, este é o meu filho. E ao longo de todos os dias do nosso Senhor Jesus Cristo que antecederam esse momento, é evidente que Deus havia falado ao coração do nosso Senhor, dando para ele essa consciência: eu sou o filho. Mas qual é a primeira coisa que Satanás vai colocar em questão? Se és filho de Deus, você vai ver que essa tática satânica ela não muda. Nós teremos oportunidade ainda ao longo dessa série de mensagens, se não for hoje, será na próxima. Ele continua constantemente com esse se quando ele se aproxima de você e de mim. Se você é filho, então por quê? Se você é filho, então, se você é filha, então é a mesma tática, essa de colocar uma dúvida na palavra de Deus para nós. A Bíblia diz: Deus amou o mundo, e ele vai dizer assim: se Deus amou o mundo, por quê? A palavra diz: Deus amou a você, você que está ouvindo hoje. Ele te amou em Cristo Jesus, mas Satanás vai plantar essa pergunta: se Deus me amou, então por quê? Claro que a pergunta, vamos deixar esse ponto em aberto por enquanto, depois nós voltamos para ele, mas será que essa tentação em relação à pessoa do nosso Senhor Jesus foi algo interno, que só o Senhor viu no seu coração, ou foi algo externo, algo real? O tentador aparece ao Senhor
em pessoa, de maneira visível. Ou ele imaginou indo para aqueles diferentes lugares, por exemplo, para o alto do templo, ou por exemplo, para uma montanha alta e vendo todos os reinos desse mundo. Foi uma imaginação ou efetivamente, de alguma forma, o Senhor foi transportado para esse lugar? São perguntas interessantes, mas o ponto não é se é interno ou se é externo. O ponto é o seguinte: foi real. Claro que nós temos a nossa própria impressão a respeito desse texto, mas o ponto mais importante é: foi real. Se a tentação foi real, claro que tem uma outra pergunta. Será que o nosso Senhor Jesus Cristo podia pecar? Essa é uma questão importante. Por quê? Tem algumas pessoas que, naquele afã de preservar a santidade do nosso Senhor, a divindade do nosso Senhor, com muito zelo, mas um zelo sem entendimento, um zelo com ignorância e talvez com um pouco de presunção, eles vão dizer que o Senhor tinha uma natureza que o tornava incapaz de pecar. Ou seja, ele poderia ser tentado, de acordo com essas pessoas, mas ele não poderia falhar ou cair em pecado. Mas aí, se esse fosse o caso, que sentido haveria ele passar por essa provação? Ou pela tentação, como diz na versão portuguesa? Seria quase como que num jogo de futebol, desculpa a simplicidade do exemplo, não me ocorre nenhum outro no momento, o juiz já tivesse comprado e dizendo: vocês podem jogar, os dois times podem jogar, mas o time da camisa listrada, preto e branco, vai ganhar a partida do time azul. Está percebendo? Se o nosso Senhor não tivesse a possibilidade de pecar, nada disso faria sentido. Concorda comigo? É claro que ele podia pecar, mas é claro também que ele detestava o pecado. É claro também que ele tinha como que ojeriza ao pecado. E é claro que ele, com a sua livre determinação, como Deus e como homem numa própria pessoa, diria não para o pecado. Que diferente foi com o primeiro homem e com a primeira mulher. Eles poderiam não ter pecado. Eles tinham aquela capacidade de não pecar. E poderiam ter passado para a incapacidade de pecar por meio da obediência. Mas infelizmente nós sabemos que eles falharam. E nisso que eles falharam, o nosso Senhor Jesus Cristo foi vitorioso. Ele passa dessa capacidade de não pecar que ele possuía para uma incapacidade de pecar por meio da obediência. E é por isso que a Bíblia fala que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. Ou seja, ele não somente podia ser, era passível de pecar, senão seria como que um jogo comprado, mas ele também foi verdadeiramente tentado. E é por isso que ele sofreu. Às vezes, na nossa maneira rápida de analisar as Escrituras, nós pensamos que o maior sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo foi quando ele entregou a sua vida na cruz do Calvário, quando os cravos ultrapassaram as suas mãos, quando aquela coroa de espinhas feriu a sua fronte, quando o castigo fustigou as suas costas. Esse foi o ápice do sofrimento, foi o ponto mais baixo da humilhação. A cruz foi a concretização de tudo, mas na verdade a cruz é simplesmente uma coleção de diversas cruzes ao longo da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, momento a momento em que ele era tentado a pecar, mas não pecou e por isso sofreu. Abre comigo Hebreus capítulo 5, versículo 7.
Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Versículo 9. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O que significa que ele foi aperfeiçoado? Não seria o Senhor perfeito? Claro que ele era perfeito, era Deus perfeito. Por que ele precisou ser aperfeiçoado? É porque o sentido dessa palavra aperfeiçoado aqui significa completo. Ele era Deus perfeito, é Deus perfeito, mas sem ter passado por essa experiência histórica. Ele não pecava por ser perfeito, por ser Deus, mas agora, quando ele tem natureza divina e natureza humana, por ocasião do Verbo ter sido feito carne. Essa vida, ela era sem pecado, mas era uma vida não provada, era uma vida não testada. E quando ele passa por essa tentação, que é o tema do nosso estudo hoje, essa vida passa pelo teste. Ele é tentado, ele tem a possibilidade de pecar, mas ele diz não ao pecado. Ele diz não ao tentador. E dessa forma ele vence o tentador e dessa forma agora essa vida é completa ou perfeita nos termos da palavra de Deus. É uma vida que passa dessa capacidade de não pecar por meio da obediência a essa incapacidade de pecar, e graças a Deus por isso. Abra comigo no capítulo 4 de Hebreus, versículo 15. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Agora vem o versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes ele foi tentado em tudo. Ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Em Lucas, no capítulo 4, versículo 13, passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então nós vamos ver que essa tentação que é mencionada após o batismo do nosso Senhor, nos três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, foi simplesmente uma amostra de algo pelo qual o nosso Senhor passou ao longo de toda a sua vida. Algumas pessoas confundem esse fato de alguém ser tentado com o fato de pecar. Assim como nós, o nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado, mas ele não pecou. E nós somos tentados constantemente. Mas graças a Deus que a vida de Cristo em nós vence constantemente. O fato de ser tentado não significa que nós estamos pecando. O nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado e nunca pecou. E você vai ver então que, pelo fato dele nunca ter pecado, a tentação foi algo muito mais forte para ele do que qualquer um de nós. Na pureza da sua natureza, na sua unicidade com Deus, unidade com Deus, ele sofria constantemente com o pecado e com as tentações, pelo fato de ele não ter pecado. E nós podemos entender isso na nossa própria experiência. Quando é que você enfrenta a tentação na sua maior intensidade? É quando você é tentado e imediatamente cai? Óbvio que não.
No momento em que você cai na tentação, para a tentação, você cai no pecado, terminou a tentação. Agora, aquele que resistiu mais do que qualquer outro a todas as tentações, de fato é aquele que enfrentou a mais forte, a mais intensa das tentações que qualquer ser humano jamais enfrentou nesse mundo. Você pode fazer ideia de quão forte foi a tentação que o nosso Senhor enfrentou? Nunca ter pecado em pensamento, nenhum pensamento contrário à vontade de Deus, nunca ter pecado em sentimento, nenhum sentimento incompatível com os sentimentos de Deus, nunca pecou em ação. E agora, ter sido confrontado pelo inimigo de Deus, pelo nosso inimigo, o nosso Senhor Jesus Cristo transforma em realidade histórica aquilo que outrora foi apenas uma possibilidade, uma oportunidade perdida pelo Adão. Nunca antes do nosso Senhor Jesus Cristo alguém viveu esse tipo de vida aqui na Terra. O Senhor Jesus Cristo, graças a Deus, agora entra na história. Graças ao Senhor, um homem que satisfez a Deus completamente. Deus diz assim, ó, este é o meu filho em quem eu tenho toda a minha satisfação. Se a satisfação de Deus se encontrava na pessoa do Senhor Jesus, é porque ele era justo. Se a satisfação de Deus se encontrava na pessoa do Senhor Jesus, é porque ele era santo. E porque ele nunca havia permitido que o pecado maculasse a sua relação com o seu Deus e Pai. Nesse mundo corrompido pelo pecado, com a morte graçando por todas as partes ao longo de inúmeras gerações, como é verdadeiro até hoje. Nesse mundo cheio de mentira, cheio de desonestidade, cheio dessa mídia demoníaca, cheio de traições, cheia de tentações e seduções, agora Deus encontra uma vida, a vida de Cristo, manifesta aqui na terra, Deus em Cristo Jesus manifesto. Um homem sem pecado, um homem que cumpre o propósito para o qual todos nós, seres humanos, fomos criados, para viver uma vida em pleno acordo e harmonia com a vontade de Deus. Quando isso acontece, a Bíblia vai dizer, o reino dos céus está próximo. O rei do reino dos céus já está presente. É Ele quem une céu e terra. É Ele quem reconcilia céu e terra, desde aquele dia quando Deus expulsa o homem do paraíso e a sua companheira. Desde aquele dia céus e terra têm estado separados. Desde aquele dia o céu estava fechado. Desde aquele dia nunca jamais olhos humanos puderam ver o Deus, seu Criador, porque os olhos humanos estavam contaminados pelo pecado. Ver a Deus nessa humanidade pecaminosa significaria morte instantânea, separação instantânea do Deus que é a fonte da vida. Mas graças a Deus, por causa da força do nosso Senhor, por causa da determinação do nosso Senhor, um dia na história, o céu se abre sobre um ser humano e pode dizer, este é o meu filho amado, em quem eu tenho toda a minha satisfação, que me agradou em tudo, no qual jamais se encontrou pecado. E é Ele que vai ligar de volta o céu e a terra.
A Bíblia fala que em Cristo Jesus, Deus reconciliou todas as coisas, até mesmo a terra que geme por causa da poluição, por causa dos crimes, por causa da injustiça, por causa da maldade, por causa do despropósito que tomou conta da humanidade. Geme até hoje, mas graças a Deus, com a presença do Senhor Jesus Cristo no mundo, tem esperança de resgate, tem esperança de vida. É óbvio, então, que não somente era importante que houvesse esse encontro entre o Senhor Jesus e o inimigo, mas é também necessário. É necessário que o fundador do reino dos céus se encontre pessoalmente com o fundador do império das trevas. É um encontro necessário, um encontro importante, porque aquele que se opõe a Deus vai agora se encontrar pessoalmente com o próprio Deus na pessoa de Cristo Jesus. Agora presta bem atenção, não é se encontrar com Deus como Deus, o Pai infinito, misericordioso, o Deus não criado. É se encontrar com o Deus na pessoa de Cristo Jesus. Deus homem se confrontam na pessoa de Cristo Jesus e graças a Deus o nosso Senhor venceu. Daí a importância desse tema nosso da noite de hoje. Quando isso ocorreu? Imediatamente após o batismo. O Lucas vai nos dizer que ele estava cheio do Espírito Santo. Abre no capítulo 4 de Lucas, versículo 1. Jesus cheio do Espírito Santo. Foi guiado pelo mesmo Espírito. Ou como Marcos colocou, foi impelido pelo mesmo Espírito. Ele foi capacitado com esse poder sobrenatural. E claro, eu e você naturalmente pensaríamos que a primeira coisa que você faz quando tem um poder sobrenatural é mostrar esse poder sobrenatural. Se você tem um poder sobrenatural, por que não transforma pães em pedras? Se você tem um poder sobrenatural, por que você não faz coisas que estão além da capacidade humana de fazer? Por que você não mostra? Se você tem esse poder sobrenatural, por que não usa para estabelecer um império e a glória para você mesmo? Você está percebendo a natureza desse ataque do inimigo logo após o Senhor ter recebido o poder do Espírito Santo? E você pode ver agora a natureza de tantas ações que nós vemos com pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo. Eles dizem, estou tão cheio do Espírito Santo que agora eu posso fazer o que? Milagres. Estou cheio do Espírito Santo que agora eu posso suprir necessidades materiais. Estou tão cheio do Espírito Santo que agora eu posso atrair atenção para mim mesmo e construir um império. Mas no caso do nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava tão cheio do Espírito Santo que ele poderia sim ter feito tudo isso, mas o que ele fez? Optou por livre determinação usar esse poder do Espírito Santo com a única finalidade de se submeter ao Espírito Santo. Nunca o Senhor Jesus Cristo quis usar o Espírito Santo. Sempre o Senhor Jesus Cristo foi usado pelo Espírito Santo. E isso marca a grande diferença entre o Filho de Deus que venceu a tentação e tantos outros que não venceram. Se você é filho, se você tem o Espírito Santo, seja diferente. Faça diferente. Prove ao mundo, mostra. Cria um reino. Receba a glória. Faça milagres. Você está percebendo a grande diferença entre Jesus, Cristo, o Filho de Deus, que venceu, e todos os demais filhos do Adão, que não venceram? Claro que aqui nós temos que chamar a atenção para um outro indivíduo que já foi mencionado. Mencionamos João Batista, mencionamos o Senhor, mencionamos Satanás, mas agora eu queria chamar a atenção para esse nome específico,
a pessoa do tentador. Mateus e Lucas chamam ele de diabo. E Marcos chama ele de Satanás ou caluniador. É possível que a palavra diabo originalmente seja uma tradução da palavra Satanás. Diabo significa o caluniador, Satanás significa o adversário. E Satanás é aquele que acusa ou fala mal de Deus para os homens e acusa ou fala mal dos homens para Deus. Em Apocalipse fala que ele é o acusador. Presta atenção aí, ó. Ele é aquele que acusa a você e a mim diante de Deus dia e noite. E é aquele que acusa a Deus diante de nossa pessoa, dia e noite. É muito importante saber isso. E claro, nessa cena, seguindo o princípio que ele usou desde o início da humanidade, ele vai tentar representar mal a Deus e induzir ao Senhor Jesus Cristo a ter uma falsa posição em relação a Deus. Qual que é a aplicação disso para a nossa vida nos dias de hoje? Exatamente como nós falamos no início do nosso compartilhar hoje, dissemos que iríamos retornar a esse ponto. Qual que é a aplicação? O coração dessa tentação contra o nosso Senhor Jesus era, se ele tendo tido aquela experiência maravilhosa de ouvir a voz dos céus que se abriram e ouvir quanto Deus estava satisfeito com a vida dele, ele teve essa experiência. Por que que agora o próprio Deus, que o capacitara, que sobre ele se manifestou de forma corpórea, que deu aquele testemunho público e visível, este é o meu filho, eu tenho prazer nele, e tu és o meu filho, em ti me comprazo, esse mesmo Deus, esse mesmo Espírito, o impeliu para o deserto, aonde por 40 dias ele nada comeu. 40 dias naquele ambiente inóspito, enfrentando feras e bestas. 40 dias naquele calor escaldante. 40 dias naquela agonia excruciante. E ao final desses 40 dias, vinha o topo da tentação, conforme nos é descrito naquelas 3 frases, ou 3 momentos da tentação. É exatamente isso a réplica do que Satanás faz com você e faz comigo. Ele vai te perguntar, você diz que é filho de Deus, crê em Jesus Cristo, diz que ama a Deus e Deus é amado por você. Então por que você está nesse deserto? Você canta que Deus me ama, você canta que ama a Deus, então por que a sua filha está passando por esse problema? Você diz que ama a Deus, você diz que é filho de Deus, então por que seu relacionamento não deu certo? Você ama a Deus, e por que você tem esse problema com a sua esposa? E ele sempre coloca isso, você ama a Deus, então por que você tem problema de saúde? Você ama a Deus, então por que você tem problema financeiro? Você ama a Deus, então porque você tem problemas na igreja? Você está percebendo a natureza constante dessa mesma tentação que Satanás pratica dia e noite contra mim e contra você? Percebeu que a tática dele não muda? Você percebeu que estar com Deus, estar cheio do Espírito Santo, não significa que você não tenha problemas? Não significa que você não tenha questões de saúde? Não significa que você não tenha necessidades financeiras, porque quando o Senhor Jesus Cristo teve aquela experiência do batismo, foi batizado lá no Rio Jordão, cheio do Espírito Santo, logo depois disso, ele se encontra numa condição de fraqueza, numa condição de necessidade, numa condição de tribulação.
Não deixa, presta atenção agora, não deixa que as tentações na nossa vida se transformem em oportunidades para pecar, pensando mal contra o nosso Deus, que é bom, que é justo, que é santo, que é puro. Não deixa que as dificuldades familiares, quem não tem dificuldade familiar? Só quem não tivesse família, mas todo mundo tem família. Não deixa que as dificuldades familiares se tornem uma causa de impedimento para o teu relacionamento com o Deus vivo, santo, puro, justo e sábio. Quem não tem problema com filhos, só quem não teve filhos. Assim mesmo tem problema com o filho dos outros. Quem não tem problema com a esposa ou com o esposo, quem não tem problema de saúde, quem não tem problema financeiro, quem não tem problema na igreja, só se você não estivesse na igreja. Mas a questão é, você vai permitir que esses problemas, essas tentações, essas provações se tornem algo que faça você mais forte em Deus? Ou vai usar isso como uma oportunidade para pecar, caindo no desânimo, caindo na tristeza, caindo na amargura? João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ponto. Tem um ponto aí na sua Bíblia? Paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, versículo 4, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, como aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo e como aconteceu com vários seguidores do Senhor Jesus Cristo que nos antecederam e ainda nos dias de hoje. São grandes as nossas lutas, mas nós podemos dizer, pelo fato que nos conhecemos um pouco pessoalmente, a nossa luta não nos exigiu, até o momento, resistir até o sangue. O que significa isso? Persevera, irmão. Persevera, irmã. Coloca os olhos em Jesus, o autor, o capitão, o pioneiro da nossa fé. Coloca que esse mesmo Jesus que iniciou essa obra de fé em nós, é o mesmo que vai concluir até o seu dia essa obra de fé em nós. Ele começa e ele termina. Ele nos chama, ele nos capacita e ele vai concluir essa obra na nossa vida. Apesar das dificuldades, dos percalços e das tribulações, não deixa o teu coração se acumular com mágoa. Mágoa contra Deus, mágoa contra os teus irmãos,
mágoa com você mesmo. Não deixa nada disso minar a tua relação com o nosso Deus. Vence a tentação. Ser tentado não é pecado. Para concluir, tem um versículo em Apocalipse, no capítulo 2, que diz o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Claro que isso aqui é uma situação específica a essa igreja em Esmirna, ou aquilo que ela representa, mas o ponto que nós queremos chamar a atenção aqui, primeiro, que o sofrimento faz parte do script do cristão. Fez parte da vida do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra e vai fazer parte da minha vida e da sua vida, por causa do pecado. A alternativa para isso. Segundo, que é o diabo quem provoca o sofrimento. É o acusador, é o mentiroso, é o adversário. É aquele inimigo de Deus, inimigo das nossas almas. Todo um mundo está equivocado atribuindo o sofrimento a Deus. Toda vez que acontece uma coisa ruim, até mesmo os incrédulos, os ateus, eles dizem, por que Deus? É comum, ele faz as declarações na televisão e no rádio, no jornal, dizendo, eu não creio em Deus. Mas quando acontece uma tragédia, quando queima o edifício, quando você sofre um acidente, quando perde um filho, a primeira coisa que o ateu vai dizer, por que Deus? Saiba que não é Deus o culpado, é o diabo. É Satanás, é o mentiroso, é o acusador. O que mais nós temos aqui nesse versículo? Que nós não podemos permitir que o sofrimento, as provações e a tribulação se transformem em ocasião para pecar. Deixa que sofrimento e tribulações e dificuldades cumpram o papel que elas têm de cumprir na nossa vida, que é o papel de ser uma provação. Que não seja um fracasso, que não seja uma queda, que não seja uma quebra na comunhão, que não seja um apartar-se dos seus irmãos ou um apartar-se de Deus, que seja simplesmente aquilo que tinha que ser, uma provação. O diabo foi usado para fazer algo mais glorioso na sua vida e na minha vida, se nós formos fiéis. E aqui vem a lição que eu gostaria de mencionar. Ser fiel, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Presta atenção nisso. Vida eterna nós já temos quando nós cremos em Cristo Jesus como Filho de Deus, como sacrifício dado por Deus para nos livrar dos pecados do mundo. Nós já temos vida. Quem tem o Filho tem vida. Quem crê no Filho tem a vida. Mas aqui não está falando de ter a vida. Aqui está falando o seguinte, da coroa da vida. A vida você ganha sem obra, sem mérito, pela graça e pela fé. A coroa da vida só é dada àqueles que a merecerem. Deus dá graça de graça. Deus não dá honra de graça. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Muitos cristãos, ao serem tentados, vão dizer, eu não aguento mais, e cede para a tentação. Ele é crente, ele tem a vida, não se preocupa com isso. Se ele creu um dia em Cristo Jesus, ele tem a vida, mas, infelizmente, é possível que ele perca a coroa da vida, que somente é dada para aquele que vencer
a tentação, da mesma maneira que o nosso Senhor Jesus Cristo venceu. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor seja conosco. Se você está ouvindo essa mensagem, porque ainda dá tempo de viver de tal forma que você não perca a sua coroa. Seja fiel, porque a vida de Cristo que em nós habita é uma vida fiel. Deixa que essa vida te leve de fidelidade em fidelidade, até aquele dia em que os nossos olhos vão repousar na face do nosso Deus, porque a Bíblia diz assim, e eles verão a Deus. Aquele é o dia que também receberemos a coroa da vida. Vamos concluir com uma oração? João 16:32. Eis que chega a hora em que eu se aproximo. Eis que chega a hora e já se aproxima. E que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Não estou só, porque o Pai está comigo. Obrigado, Senhor, por essa alegria no nosso coração. Sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor não nos abandona. O Senhor é aquele que sabe das nossas limitações, sabe que temos dificuldades, Senhor. Muitas dificuldades em andar por essa terra aqui, Senhor. Mas obrigado pelo Espírito Santo de Deus que nos constrange com o seu amor, que transforma as nossas vidas, que trabalha dia a dia no nosso coração e na nossa mente, Senhor. Obrigado que quando pecamos, o Senhor nos perdoa. Mas quando fazemos as coisas corretas, alegra muito o seu coração, Senhor. Obrigado por ser um Deus de amor. Você é um Deus que transforma. O Senhor é um Deus que tudo faz para que possamos andar em novidade de vida. Senhor, seja com todos que estão aqui, Senhor, aqueles que puderam estar. Continue esquadrinhando o nosso coração e a nossa mente, Senhor. Nos proteja do mal, Senhor. Nos livre do mal. Acampa seus anjos em volta da nossa congregação, Senhor. Os nossos irmãos, os nossos filhos, Senhor. Nós dependemos do Senhor. E o Senhor é conosco, Senhor. Por isso eu agradeço, Senhor, e faço essa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada.